Olá, irmãos e irmãs do canal Passos de Misericórdia. A Quaresma é um tempo muito especial para a nossa conversão. Durante esses 40 dias de preparação para a Páscoa, a Igreja nos convida a viver com mais intensidade a oração, o jejum e a caridade. Mas você sabe exatamente o que deve fazer para aproveitar bem esse tempo? No vídeo de hoje, vou compartilhar com você as 5 coisas que todo católico deve fazer na Quaresma e as 5 coisas que todo católico não deve fazer na Quaresma, segundo a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica e os ensinamentos dos santos. Fique comigo até o final para fortalecer sua caminhada espiritual e viver na Quaresma verdadeiramente transformadora. A primeira coisa que todo católico deve fazer na Quaresma é praticar a oração com mais intensidade. A oração é o primeiro passo para viver bem a Quaresma. Jesus nos ensina: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Neste tempo, somos chamados a nos aproximar mais de Deus por meio da oração pessoal e comunitária. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus de bens convenientes. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 2559. Os santos também destacam a importância de intensificar nossa vida de oração na Quaresma. São João Maria Vianney dizia: a oração é para nossa alma o que a chuva é para a terra. Então, nessa Quaresma, aumente sua vida de oração. Se possível, participe da Santa Missa com mais frequência. Reze o terço, faça a via sacra e tenha momentos diários de oração pessoal. A segunda prática que todos nós devemos ter na Quaresma é praticar o jejum e a abstinência. O jejum é uma prática bíblica que nos ajuda a crescer espiritualmente. Jesus mesmo jejuou 40 dias no deserto antes de começar sua missão pública. Isso está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 2, para quem deseja verificar. A Igreja ensina que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, todos os católicos entre 18 e 59 anos devem fazer jejum, e que todas as sextas-feiras da Quaresma são dias de abstinência de carne. Mas o jejum não se limita apenas à comida. Podemos jejuar em redes sociais, entretenimento, conversas inúteis e tudo que nos afasta de Deus. Santo Agostinho nos lembra: o jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito e faz o coração humilde e contrito. Portanto, escolha algo para jejuar nessa Quaresma e ofereça esse sacrifício a Deus. A terceira prática que todos nós devemos ter na Quaresma é fazer obras de caridade. A Quaresma também é um tempo de praticar a caridade de forma concreta. O próprio Jesus nos diz: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 40. A Igreja nos ensina que a esmola e as obras de misericórdia são essenciais para a nossa conversão. Está escrito no número 1434 do Catecismo da Igreja Católica. Nós podemos ajudar os necessitados de várias formas. Por exemplo, doando alimentos, roupas ou dinheiro para quem precisa, visitando doentes e idosos e oferecendo nosso tempo e atenção a quem está sofrendo. Santa Teresa de Calcutá dizia: não são as grandes coisas que fazem a diferença, mas o amor com que as fazemos. Então, nessa Quaresma, pergunte-se: o que posso fazer para ajudar alguém? O quarto hábito que todos nós devemos ter na Quaresma é confessar-se e buscar a conversão.
A Quaresma é um momento ideal para um exame profundo de consciência e uma boa confissão. O pecado nos afasta de Deus, mas a misericórdia do Senhor está sempre disponível para aqueles que se arrependem. Jesus instituiu o sacramento da reconciliação quando disse aos apóstolos: Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Está escrito no livro de João, capítulo 20, versículo 23. O Catecismo ensina que quem quer obter a reconciliação com Deus e com a Igreja deve confessar todos os pecados graves dos quais tem consciência. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 1493. São Padre Pio dizia: a confissão é o banho da alma. Você deve tomá-la ao menos uma vez por mês. Então, procure um sacerdote, faça uma confissão bem feita e recomece sua vida com Deus nesta Quaresma. E é claro, o quinto hábito que todos nós devemos ter nessa Quaresma é meditar a paixão de Cristo. A Quaresma é um tempo de profunda reflexão sobre o sofrimento e o amor de Jesus. Meditar a paixão de Cristo nos ajuda a crescer na fé e na gratidão por sua entrega por nós. A Bíblia nos ensina: Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. A via sacra é uma excelente prática para esse período. Muitos santos meditavam diariamente a paixão de Cristo. Santa Dina Galgani dizia: quero viver pensando sempre na paixão de Jesus. É nela que aprendo a amar. Então, nesta Quaresma, reserve um tempo para meditar o sofrimento de Jesus, seja na via sacra, na leitura dos evangelhos ou na oração. A Quaresma é um tempo de conversão e preparação para a Páscoa, mas muitas vezes podemos acabar vivendo esse período de forma errada. Será que você está cometendo alguns erros sem perceber? Agora eu vou te mostrar as 5 coisas que você não deve fazer na Quaresma, segundo a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica e os ensinamentos dos santos. A primeira coisa que não devemos fazer é viver a Quaresma como se fosse um tempo qualquer. A Quaresma não é um período qualquer do ano, mas um tempo sagrado de penitência e conversão. A Igreja nos convida a um recolhimento maior, mas infelizmente muitas pessoas passam esses 40 dias sem dar a devida importância. A palavra de Deus nos adverte: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O Catecismo nos ensina que a penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres insistem sobretudo em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 1434. Ou seja, nós não podemos desperdiçar esse tempo. Não se trata apenas de esperar a Páscoa chegar, mas de viver esses dias com um propósito: buscar a santidade, mortificar-se e se aproximar mais de Deus. A segunda coisa que não devemos fazer são penitências apenas por costume ou obrigação. Jejum, abstinência e penitências são práticas muito importantes na Quaresma, mas elas não devem ser feitas apenas por obrigação ou por costume. O verdadeiro sentido da penitência está no coração. Jesus nos alertou sobre isso. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas teu Pai que está no segredo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. São Francisco de Sales ensinava: o verdadeiro jejum
é afastar-se de todo pecado. Portanto, não adianta fazer grandes sacrifícios se eles não forem acompanhados de uma verdadeira mudança interior. O importante é oferecer tudo com amor a Deus. A terceira coisa que não devemos jamais fazer é não buscar os sacramentos. Muitas pessoas passam a quaresma sem se confessar e sem intensificar a participação na Santa Missa. Mas se esse tempo é para se reconciliar com Deus, como podemos deixá-lo passar sem receber os sacramentos? Jesus nos deixou a confissão para que possamos nos purificar e recomeçar. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Está escrito em João, capítulo 20, versículo 23. E o Catecismo reforça que a Igreja nos convida a confessar nossos pecados pelo menos uma vez ao ano, especialmente antes da Páscoa. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 2042. Santo Afonso de Ligório dizia: a confissão é o remédio mais eficaz contra o pecado. Então não deixe de se confessar nessa quaresma e de participar da Eucaristia com mais frequência. A quarta coisa que ninguém deve fazer na quaresma é ser negligente na caridade e no perdão. A quaresma também é um tempo de praticar a caridade e o perdão, mas muitas vezes nos preocupamos apenas com penitências externas e esquecemos o essencial, que é amar ao próximo como Deus nos ama. Jesus nos ensina: se estiveres para apresentar a tua oferta diante do altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 23 ao 24. A caridade também é um pilar fundamental da quaresma. Santa Teresa de Calcutá dizia: não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com um grande amor. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso nesta quaresma. Se há alguém precisando da sua ajuda, pratique a caridade. A quinta coisa que jamais deve ser feita é viver a quaresma como se fosse um período de tristeza e desânimo. Muitas pessoas acham que a quaresma é um tempo de tristeza, mas não é assim. Sim, é de fato um tempo de penitência, mas não de desânimo. Jesus nos ensina a viver esse tempo com alegria interior. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. A penitência e o jejum devem ser vividos com amor, sabendo que estamos nos aproximando mais de Deus. São Felipe Neri dizia: um santo triste é um triste santo. Portanto, não viva a quaresma como um peso, mas como uma oportunidade de crescer espiritualmente e de se preparar para a alegria da ressurreição. Agora eu vou fazer uma breve oração. Se você quiser, pode me acompanhar de sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, queremos viver esta quaresma com um coração sincero e disposto à conversão. Ajuda-nos a evitar os erros que nos afastam de Ti e de aproveitar esse tempo para crescer na fé, no amor e na santidade. Que possamos viver esses 40 dias como um verdadeiro caminho de preparação para a Tua ressurreição. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por me acompanhar neste vídeo. Se este conteúdo te ajudou, não se esqueça de curtir, de compartilhar com quem você acredita que também precisa ouvir essa mensagem e de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a fé católica. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.